Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto do pastor Anax Carneiro, cujo nome é Cristo, o único mediador. Esse texto foi escrito para o Manancial, lembrando que o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus, a Bíblia, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e a minha vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Anax Carneiro. O que eu vou fazer? Vou ler aqui para vocês e contar aquilo que eu entendi. Lembrando que eu não tenho nenhuma formação teológica. Tudo que faço aqui, faço na maior simplicidade. Tá bom? Quero pedir que, se vocês puderem, vocês se inscrevam no canal, vocês compartilhem, assistam, compartilham, né? Porque é o que eu sempre digo, a palavra de Deus nunca volta vazia. E ela serve para nossa edificação, serve para a edificação daquele que todo aquele que crê, e vai servir para a salvação daquele que ainda não crê, tá bom? Então essa responsabilidade é sua, trabalha aí como missionário urbano, que é um jeitinho de a palavra seguir adiante. Vamos orar? Ó Senhor, em teu nome, que é o único mediador, Jesus Cristo, nós oramos pedindo que tu nos ensine essa verdade eterna, que nós possamos confiar só em ti, tendo certeza que só o Senhor pode nos mediar. É isso que nós te pedimos. Em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler 1 Timóteo 2, de 1 a 6, que vai trazer para a gente uma mensagem central sobre Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Então não tem nem outra pessoa que pode levar os nossos pedidos a Deus, apenas Jesus Cristo. Então Paulo orienta Timóteo e a igreja a fazerem súplicas, orações e intercessões por todos, inclusive pelas autoridades, para que possam viver em paz e terem piedade. E depois ele fala, porque só tem um Deus, e só um mediador entre Deus e os homens. Não tem mais nada, nenhum mediador que possa nos levar as nossas petições para Deus, né? É Jesus Cristo, o homem, o qual que se deu a si mesmo em resgate de muitos. Em resgate de todos, desculpa. Então, assim, se você pega a Bíblia, você vê lá que é apenas Jesus Cristo, não tem outro nome, tá bom? Então, qual que é a mensagem principal? Primeiro, a universalidade da salvação. Cristo se entregou por todos, não por muitos, como eu falei, se entregou por todos nós, sem distinção. Logicamente, alguns aceitam e outros não. Muitos aceitam e muitos não. Então, nós temos que entender a exclusividade do mediador. Não tem outro caminho de reconciliação com Deus se não for Jesus Cristo. Ele é o único caminho de reconciliação com Deus. E a gente é chamada à oração, né? A igreja deve interceder por todos, refletindo o desejo de Deus de que todos sejam salvos. E temos que ter uma vida em paz e piedade, né? A oração pelas autoridades não é apenas espiritual, mas prática, visando uma sociedade justa e tranquila. Moral da história, né? Como é que a gente pode aplicar isso para hoje? Lembrando que a nossa fé não se apoia em múltiplos mediadores, de forma alguma, mas só em um, em Jesus Cristo. A oração pela sociedade, pelos governantes, é parte da nossa missão cristã. Não interessa se você gosta do governante, se você não gosta, é para orar por ele. E o sacrifício de Jesus é suficiente e eficaz para todo mundo, mas cada pessoa é chamada a responder esse convite. Então, não é porque a gente é criação humana que todos somos salvos, né? Nós somos chamados a responder esse convite. Você pode dizer sim ou você pode dizer não, tá bom? Então, vamos ler 1 Timóteo 2, de 1 a 6. E diz assim,
São conselhos sobre oração, né? Em primeiro lugar, eu peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Jesus Cristo, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Amém? Bom, então, o texto chama-se Cristo, o único mediador, e o versículo 5 foi o escolhido pelo irmão Anax Carneiro, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Ora, a primeira declaração do irmão Paulo, do apóstolo Paulo, é aceita por todo mundo, por todos os cristãos brasileiros, que é a seguinte: há um só Deus. Um só Deus. Ok. Todos nós concordamos com isso. Já a segunda, não. Até porque muitas pessoas não entendem assim. Mas não é por falta de clareza, porque o irmão Paulo ele foi bem claro, ele foi bem enfático. Só tem um Deus e só tem um mediador entre Deus e a humanidade. Ninguém pode mais fazer esse trabalho. Não há ninguém que possa mediar as nossas súplicas entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então, interpretar a expressão um só é muito fácil, só tem um Deus. Porque isso vai indicar o quê? Singularidade, exclusividade. Agora, o mediador é intermediário de uma relação. E a nossa relação com Deus só pode ser intermediada por Cristo. Só por Jesus Cristo. Está na palavra, não tem como discutir isso. Então, quando o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, fala há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, ele não deixa aberta nenhuma brecha, né? A respeito da identidade de quem seja esse mediador. Quem é que pode levar nossas súplicas, para quem que nós devemos orar, em nome de quem nós devemos orar. Ele não deixa aberto essa possibilidade. Ele fala o nome do mediador. Ele fala, é Cristo Jesus, homem. Então, a minha sugestão é a mesma que a Bíblia faz. Não procura mediação de nenhum outro. Só Jesus. Não procurem Paulo, Pedro, João, Lutero, Calvino, Billy Graham, John Scott, Teresa de Calcutá, enfim. Não procurem ninguém. Procurem Jesus Cristo, porque todas essas pessoas citadas, elas foram maravilhosas. Todas essas pessoas foram incríveis. Mas isso não altera o fato da verdade que está escrito na palavra. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, homem. Amém? Bem, o nosso manancial termina assim, ó. Se você quer ter amizade com Deus, o único que pode mediar essa reaproximação é Jesus Cristo, tá bom? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que, para nós que sabemos que Jesus Cristo é o único mediador, para nós o abraço dá super certo. Nós temos que abraçar as pessoas, nós temos que mostrar a elas quem é o único mediador, que é Jesus Cristo. Lembra também que temos um versículo para decorar, que está em 1 Coríntios 3,16, que diz assim: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino deixando aqui a frase do ano, que foi dita por Augusto Nicodemos, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.